Stewie finalmente diz sua primeira palavra, e é um palavrão, deixando Lois rejeitada pelas outras mães. Então, ela tenta descobrir onde Stewie poderia ter ouvido isso. O episódio começa com um diálogo entre Peter, Quagmire, Cleveland e Joe no bar Ostra Bêbada. Eles conversam sobre os times para os quais torcem, mas Peter não se interessa muito pelo assunto e sugere que todos vão tomar uma cerveja numa caçamba de doações. Joe pergunta o porquê disso e afirma que não é uma boa ideia. Então Peter justifica que as coisas que está vestindo foram conseguidas através da caçamba. Agora, no centro de doações da boa vontade, Peter e seus amigos ficam vasculhando a caçamba. Quagmire encontra algo um pouco peculiar, enquanto Peter encontra um tabuleiro, um filme e uma bola 8 mágica. Peter afirma que com aquilo poderá ver o futuro. Seus amigos inicialmente não acreditam muito, mas Peter demonstra na prática que realmente funciona, perguntando à bola se nevará no Natal e ela mostra que sim. Peter se surpreende por conseguir comprovar a todos que funciona, e Joe pergunta como é que a bola 8 faz isso. Peter, então, diz que de agora em diante viverá em prol da bola 8 e que ela o guiará, como as aves que levaram os peregrinos para Boston. Por aqui, branquelos de cara larga. Vamos lá, Red Sox! Vamos lá, Red Sox! Em seguida, durante o almoço em família, Peter come ao lado de sua bola 8. Brian pergunta sobre o que é, e Peter responde que é sua bola 8 mágica. Meg aproveita para fazer uma pergunta também, mas Peter não entende bem e a manda comer no sótão. Depois disso, ele faz uma pergunta à bola 8 para demonstrar que ela é incrível, perguntando se o show de marionetes dele será um sucesso. A bola 8 responde que não, e Peter se revolta. Depois disso, enquanto Peter conversava com sua bola 8 mágica, Lois, Stewie, Chris, Brian e Meg aparecem para dizer que está na hora de ir para a igreja. Peter diz que não irá, pois sua religião agora é apenas sua mais nova bola 8 mágica. Bola 8. A Fox é um canal sustentável neste novo mundo do streaming? Após isso, Peter e sua família vão para a igreja católica, e lá ele tenta assistir a uma série, mas a internet para visitantes da igreja não permite assistir com fluidez. Ele comenta com Brian que a internet do padre é muito melhor, ficando muito irritado, e depois diz sua primeira palavra na vida, que é um palavrão. Lois fica muito chateada, e Chris afirma ter ouvido Stewie falar um palavrão. Peter fica bravo com a situação, dizendo que é inaceitável, e decide que eles deveriam ir embora para tomar o café da manhã. Novamente em casa, desta vez com um clima mais pesado que antes, Lois fala para Peter que é inacreditável que a primeira palavra de seu filho tenha sido um palavrão. Brian diz a Stewie que não entende porque todos estão surpresos, já que ele consegue falar há muito tempo, mas ninguém parece entendê-lo. Stewie então diz que não sabe, mas que naquele momento sentiu uma emoção intensa e a palavra simplesmente saiu. Em seguida, ele tenta fazer um teste para ver se sua família o ouviria, mas tristemente percebe que sua família só o entende quando ele fala na hora da raiva. Mais tarde, Lois aparece em uma festa para a qual sua amiga Bonnie a havia convidado, mas ao chegar lá, Bonnie avisa que Stewie não pode entrar, pois ele não seria uma boa influência para as outras crianças. Lois se revolta e questiona sua amiga sobre o porquê de ela estar fazendo isso só por conta de um palavrão. Bonnie então explica que o problema principal é que Lois é a mãe de Stewie, e os palavrões são apenas uma parte desse problema. Em parte é sobre os palavrões, mas principalmente porque você ama. Kevin, eu falei sem flechas! Bestas não atiram flechas! Depois disso, Lois chega furiosa em casa e imediatamente pede para Brian desligar a televisão, pois acredita que foi por causa dela que Stewie aprendeu palavrões. Brian afirma que não é a TV o problema, pois Stewie só assiste Kylo nela, mas Lois não o escuta, pega o controle mesmo assim e vai averiguar por conta própria se é verdade ou não. Em seguida, Lois aparece dormindo no sofá, enquanto Stewie ainda assiste Kylo. Logo depois, Brian aparece para checar o que houve com Lois e ela acorda, dizendo que ele estava certo. Stewie não aprendeu a falar palavrões por causa da televisão, mas sim com alguém da casa. Ela decide bolar um plano para descobrir quem foi o responsável. Depois disso, Brian percebe que as escadas da casa estão diferentes e pergunta para Lois o porquê. Lois explica que, para provar que Peter era o boca suja da casa, ela havia passado cera na escada para ele cair. Ai, 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 que dor!
Isso dói muito, muito! Seu plano acaba dando certo. Peter, depois de rolar até o chão, age de maneira diferente e até educada com Lois. Ela o questiona sobre o motivo dessa mudança, e Peter responde que talvez seja porque ele tem saído muito com o pai do Kyle. Depois disso, Lois foi ao supermercado, e quando se aproximou para entrar, os funcionários ficaram com medo dela por causa do ocorrido com Stewie. Então, os atendentes se trancaram dentro do supermercado, apagaram as luzes e disseram para ela que estavam fechados. Lois argumenta que sabe que eles não estão fechados, mas depois implora para que a deixem entrar. Os atendentes a ignoram e a mandam embora. Lois começa a chorar muito e, para secar suas lágrimas, pega uma sacola que estava por perto. No mesmo momento, seus olhos começam a arder porque a sacola tinha álcool em gel, o que faz com que ela fique muito irritada por causa da dor e grite um palavrão. Stewie percebe o que sua mãe falou, e Lois descobre que ela mesma é a culpada por trás daquilo tudo, voltando a chorar novamente. Em seguida, Lois reúne todos da casa para revelar que ela mesma era a culpada por seu filho estar falando palavrões. Por conta disso, ela chegou à conclusão de que precisa arrumar um tempo para descansar e relaxar, mostrando o folheto do lugar onde tirará férias. Peter diz sinceramente que essa viagem pode sair muito cara para eles, mas Lois consegue convencê-los. Peter, então, admite que é melhor ela ir mesmo, pois pode ser tão legal quanto a viagem que ele fez com o Chris de jet ski. Isso é incrível! Eu sei, filho! Ai, meu Deus! Em seguida, Lois chega ao seu destino da melhor forma possível, acompanhada de Roger, que seria seu guia para a viagem. Roger a leva para um lugar onde ela ficará sentada, ouvindo barulhos de chuva para relaxar. Nessa cena, Peter aparece conversando com Stewie de uma forma que parece querer fazer seu filho se sentir melhor, e então oferece a ele um pirulito que ia pegar na geladeira. Mas Peter só encontra vodka e leite na geladeira, e acaba bebendo tudo. No meio disso, Stewie avisa ao pai que ele está 2h30 atrasado para a escola, mas Peter não dá ouvidos e no fim oferece uma bala azul para Stewie chupar, achando que era um sanduíche natural por conta da embriaguez. Voltando ao resort, Lois e suas colegas estão meditando enquanto o professor de yoga tenta explicar o que elas devem fazer, mas ele não sabe nada sobre o assunto e fala de forma travada, o que todas percebem ser estranho. Para abafar a situação, o professor pergunta se elas têm alguma pergunta sobre o assunto. Lois levanta a mão e diz que sim. Em seguida, ela pergunta o que significa o conceito da palavra namastê, mas ele insiste em dizer que não sabe. Depois, ele sugere que façam uma pausa e que, enquanto meditarem novamente, ele irá ao banheiro. Se ouvirem um som, apenas ressignifiquem ele, então deixem pra lá. Depois disso, Peter disse a Stewie para ficar quieto na cadeira enquanto ele aparava o quintal, que estava cheio de pedras. Após o aviso, Peter começou seu trabalho, que estava sendo bastante pesado por sinal. Enquanto isso, Lois estava numa roda com suas colegas e um novo professor. O professor pediu para Lois escolher uma palavra que lhe trouxesse paz e repeti-la várias vezes para relaxar. Lois soltou um palavrão e o professor a repreendeu, pedindo que ela escolhesse palavras adequadas. Lois tentou se justificar, mas o professor a interrompeu e ela ficou furiosa, dizendo que tinha sido um erro essa viagem e que iria embora. Na cena final do episódio, Lois finalmente chegou em casa e foi bem recebida por todos, exceto Stewie, que não estava presente. Ela o encontrou nas escadas da casa esperando por ela e foi até ele. Stewie, com um sorriso no rosto, disse "Mamãe" e pulou para abraçá-la. Todos ficaram impressionados ao redor ao saber que a segunda palavra de Stewie foi mamãe, deixando Lois ainda mais feliz. Ela disse a Stewie que o amava. Em seguida, Lois pediu para Stewie repetir a palavra para ela registrar o momento no Instagram. No entanto, nas 3 tentativas, Stewie não repetiu mamãe e Lois acabou soltando outro palavrão na frente de todos. Aceito Jesus como meu Deus e Salvador. Beleza!
Após a morte da mãe de Peter, ele faz amizade com uma antiga amiga dela. Enquanto isso, Stewie começa a entender a realidade da morte. O episódio começa com Brian perguntando a Peter o que ele estava fazendo. Peter responde que estava assistindo uma série sobre cores na televisão, e Brian explica que, na verdade, a TV estava sem sinal. No meio dessa conversa, Lois chega reclamando com Peter, dizendo que ele deveria parar de comer as comidas cruas da geladeira. Peter se defende dizendo que todos cometem erros e que ele ficará bem. Pega leve, todos cometem erros. Que nem o design original do primeiro carro híbrido. Eric, nós adoramos o carro. Só queremos mudar uma coisinha. O adesivo de Após isso, em uma reunião no trabalho, Peter e os outros funcionários ouvem da chefe que a produção da empresa estava subindo consideravelmente. No meio da conversa, Peter pensa para si mesmo que estava muito desconfortável com toda aquela falação de Angela e que estava muito chato ficar ali. Ele prefere estar em casa, fazendo cenas dramáticas na sua garagem. Logo depois, Peter sente um desconforto no estômago, resultado de comer comida crua em casa e uma empanada que encontrou no estacionamento do trabalho. Ele tenta se convencer de que precisa aguentar até o final da reunião. Angela então anuncia que eles deveriam fazer 23 minutos de silêncio em homenagem aos 23 funcionários que morreram afogados naquele ano em Quahog. No meio do silêncio, Peter não consegue mais se segurar. Enquanto caminhava pelos corredores, Peter é abordado por várias pessoas oferecendo-lhe diversas coisas. Amigo secreto? Folheto sob caronas? Até que enfim, agora vou poder ir... Logo depois, Peter aparece no banheiro, tentando lavar a calça na privada. Ele lamenta que agora todos irão se lembrar dele por esse incidente, quando na verdade ele gostaria de ser lembrado por sua conquista no cinema. Em seguida, Peter chega em casa cabisbaixo e é recebido por seus amigos e familiares de uma maneira mais séria, pois estavam em luto. Dentro de casa, Peter começa a achar que todos estavam ali por causa do que aconteceu com ele no trabalho. Mas Lois, Joe, Quagmire e Maggie tentam avisar Peter que não estavam reunidos por causa do que ele imaginava, mas sim porque sua mãe havia falecido por um derrame naquela tarde. Peter inicialmente não acredita e Lois insiste dizendo que não está brincando. Após essa confirmação, Peter comenta que vai postar em suas redes sociais que está triste de horrível. O que aconteceu? Você está bem? Me avise se precisar de qualquer coisa, qualquer coisa. Dê seu carro pra mim. Vai ter que dar. Você falou qualquer coisa. Na funerária de Quahog, Lois diz a Peter que sentirá falta da mãe dele. Peter ainda diz a Lois que não consegue acreditar que ela realmente se foi. Em seguida, o padre pede que Peter suba ao palco para dizer algumas palavras sobre sua mãe. Peter faz um discurso um tanto quanto bizarro e revela o que sua mãe gostaria que fizessem com ela após sua morte. Depois disso, ele diz que responderá a perguntas da plateia. Enquanto isso, Brian e Stewie conversam sobre o quão chato é comparecer a funerais. Brian explica a Stewie que todos um dia irão embora da Terra, pois esse é o ciclo da vida. Stewie fica surpreso ao aprender isso, pois nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Depois disso, na casa de repouso de Quahog, Lois vai até Peter para mostrar o álbum de fotos que encontrou da mãe dele. Lá, eles encontram fotos de Peter quando era bebê e algumas fotos dos pés dele tiradas por sua mãe. Peter revela que sua mãe registrou suas pegadas todos os anos e também comenta que, aos 8 anos de idade, ele se fantasiava de dragão. Olha seus pezinhos de quando era bebê. Minha mãe registrou minhas pegadas todo ano. Aos 8 anos eu era um dragão. Em seguida, Peter atende a porta e encontra Evelyn, uma amiga de sua mãe. Eles conversam sobre a possibilidade de se tornarem amigos, e Evelyn menciona que, se isso acontecer, ela poderá contar várias histórias sobre a mãe de Peter. Peter admite que sente muita falta de sua mãe, mas está disposto a preencher o vazio com a ajuda de Evelyn. Lois sugere que os dois saiam juntos, e Evelyn concorda antes de se despedir, mencionando que precisa descansar. Assim que Evelyn vai embora, Peter diz a Lois que agora ele tem a chance de ter uma nova mãe. Ei, quem sabe ela possa ser minha nova mãe? Que nem o Greg Evigan e Paul Reiser foram meus pais por um tempinho. Vivo esquecendo o nome de vocês. Você pode ser pai judeu e você pai com brincos? Enquanto isso, Stewie está tentando dormir, mas não consegue. Brian pergunta o que está acontecendo e por que ele está tão agitado no berço. Stewie responde que, após a conversa deles, ele está com medo de morrer. Brian tenta consolá-lo, dizendo
que todos têm medo da morte e que cada um tem suas próprias teorias sobre o que acontece depois. Stewie fica ainda mais curioso sobre o que acontece após a morte, mas Brian diz que essa é uma história para outro dia. Agora, enquanto Stewie e Brian caminhavam pela calçada, Brian diz que eles vão entrar em uma sinagoga judaica para falar um pouco mais sobre o judaísmo. Depois disso, Stewie pergunta a um judeu israelita sobre o que acontece com os seres humanos após a morte. O israelita não soube responder. O israelita então diz que precisa ir e se despede. Acho que sua religião em si é uma farsa. É só para poderem ter mais feriados para não irem trabalhar. Opa, tenho que ir. É o bourgeois. Após isso, Stewie e Brian vão para um templo budista. Chegando lá, Brian começa a explicar a Stewie sobre o budismo. Stewie se interessa pelo assunto. Em seguida, eles vão para uma igreja católica, e Brian explica a Stewie que os católicos acreditam que basta acreditar em Jesus antes de morrer para que qualquer um possa ir para o céu. Aceito Jesus como meu Deus e Salvador. Beleza! De volta à casa de repouso de Quahog, enquanto a nova amiga de Peter, Evelyn, está fazendo um bolo para eles, Peter agradece por ela estar ajudando a suprir a saudade que sente de sua mãe. Ele também revela a Evelyn que está se divertindo muito com a presença dela. Em seguida, Stewie está lendo a Bíblia Sagrada quando Brian entra em seu quarto. Stewie explica que está tentando entender mais sobre a morte através da Bíblia e de outros livros de diferentes religiões. Ele então pergunta a Brian o que ele acha que acontece depois da morte. Brian responde dizendo que não acontece nada, as luzes simplesmente se apagam e tudo acaba. Ele acrescenta que viemos do nada e nos tornaremos nada no fim das contas. Depois disso, enquanto Quagmire e Joe assistem televisão, Peter chega e apresenta Evelyn a seus amigos. Quagmire e Joe a recebem bem, e Evelyn se senta à mesa com eles para conversar. Quando Peter se junta a eles, começa a contar várias histórias e aventuras que teve com Evelyn nos últimos dias. Quagmire começa a perder a paciência e inventa uma desculpa para ir embora, seguido por Joe. Evelyn comenta que eles pareciam ser bastante legais, e Peter diz a Evelyn que ela está sendo como uma mãe substituta para ele. Ela responde feliz que a mãe dele os uniu, e então toma uma atitude que Peter não estava esperando. Agora em casa, Peter declara a Lois que Evelyn o beijou. Lois fica incrédula e pergunta se isso realmente aconteceu. Peter afirma que não tem dúvidas e que isso o chateou, pois ele pensava que ela fosse especial e que a via como uma mãe. Lois sugere que Peter vá conversar com Evelyn para esclarecer a situação. Enquanto isso, no quarto, Stewie tenta realizar uma maluquice consigo mesmo, mas não dá certo. Determinado a ter sucesso, ele elabora outro plano e parte para a ação, mas novamente fracassa. Agora no banho, Stewie diz a Rupert que este é o plano infalível e que não tem como dar errado, mas mais uma vez as coisas não saem como ele imaginava. Beleza, Rupert, a torneira na banheira nunca falha. Novamente na casa de repouso, Peter vai até Evelyn para resolverem o ocorrido. Evelyn diz que já sabe onde Peter quer chegar e decide pedir desculpas, confessando que o beijo foi resultado de um remédio que ela tinha tomado. Peter diz que entende, revelando que ele também tem problemas com remédios. Vendo Peter mais calmo, Evelyn sugere que eles saiam novamente, pois ela havia planejado um dia incrível para os dois. Eles saem para se aventurarem, mas Peter começa a perceber que está entrando em uma furada. Quando terminam de fazer todas as atividades, Peter estaciona o carro na casa de Evelyn e diz que acha melhor eles não se verem mais. Evelyn tenta acalmar Peter, dizendo que pensava que eles fossem amigos, mas Peter, já no seu limite, diz que ela é uma pessoa má. Depois de tudo isso, Stewie está prestes a cometer um ato perigoso quando Brian chega para salvá-lo no exato momento. Stewie fica revoltado com a atitude de Brian por tê-lo impedido, mas Brian tenta acalmá-lo, dizendo que Stewie deveria aproveitar cada dia ao máximo. Incrivelmente, isso acalma Stewie, que percebe que realmente deveria viver o presente de uma maneira melhor. Beleza, bem-vindo ao Bar da Macieira. Eu sou Stewie Griffin e estes são meus 6 assistentes.
Depois disso, no cemitério de Quahog, Peter vai até o túmulo de sua mãe e tenta conversar com ela. No meio disso, Evelyn aparece para pedir desculpas mais uma vez por seu comportamento inadequado. Peter, já mais calmo, decide perdoá-la novamente e lhe concede uma última chance, tornando-se amigos novamente. Mas o episódio se encerra com algo inesperado e trágico acontecendo. Evelyn! Evelyn! Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.